É muito louco você se tornar amigo de uma pessoa sem ter noção que aquele é o último mês de vida dela. Bom, o pessoal da equipe do juiz Edinaldo César, que foi encontrado morto no último domingo, acabou de entrar em contato para dizer que o evento que ele estava organizando vai agora acontecer em homenagem a ele e quiseram saber se podem contar ainda comigo. E eu disse que sim e vim contar aqui para vocês sobre esse luto mais louco, inesperado e solitário que eu tô vivendo. Então vamos pelo começo. Ele começou a me seguir durante a pandemia, quando os meus vídeos começaram a ter uma repercussão maior. E isso pra mim já era uma honra sem tamanho, era papo de botar no currículo. Adalberto Neto, jornalista, escritor, roteirista, seguido nas redes sociais pelo juiz Edinaldo César. Pô, o cara é juiz auxiliar do Barroso, que é presidente do STF, isso é muita onda. Que orgulho, que inspiração, que prova viva de que a gente pode chegar onde a gente quiser e que todo lugar a gente pode ocupar. A existência dele nesse lugar já me emocionava. Mas aí um cara desse ainda me segue? E não só seguia, tá? Todo vídeo que eu publico, eu reposto, né? Compartilho nos stories. E era ali que ele costumava comentar, e isso vinha por mensagem privada. E era sempre algo do tipo: você é muito necessário, parabéns pelo vídeo, você é engraçado, você é muito importante pra nossa causa. E eu agradecia quase que constrangido, do tipo: pô, olha quem fala. Você que é importante, eu só tô aqui tentando e você tá acertando e muito. Eu só tô aqui fazendo coro pra vocês. Ele deve ter comentado de 10 a 15 postagens minhas por meio dos stories ao longo desses quase 4 anos que ele me segue. E sempre nesse tom elogioso à minha publicação. Até que um dia, e deve ter uns 3 meses, ele elogiou uma publicação, eu agradeci, sempre agradecia muito, assim, sem graça, e ele comentou que veio ao Rio de Janeiro e viu uma peça de teatro e queria saber se eu tinha visto, e caso tivesse visto, ele quis saber o que eu tinha achado da peça. E ele disse que adorou. A peça é sobre a vida de um artista, um grande artista brasileiro e branco. E eu falei que odiei, mas que entendia ele ter adorado, até porque na pré-estreia para convidados, ou seja, só gente da classe, muita gente chorou de emoção, a peça foi ovacionada e ela é extremamente machista. Só que assim, tinha muita romantização do machismo, sabe? Eu lembro que eu até citei uma cena nojenta dessa peça, em que de forma muito sutil a mulher é colocada no lugar de maluca, diante lá do homem, que é o ídolo de todo mundo. Já morreu, mas gente, era tóxico. E eu lembro que eu até falei com ele, eu sei separar a obra do imbecil. Como nessa sociedade patriarcal a gente só dá poder pra homem, e no caso o homem branco cis hétero, então são só eles que vão ter a oportunidade de virarem os grandes gênios. E aí não é porque virou gênio, meu bem, que eu vou inocentar da merda que fez na vida. E enquanto eu escrevia e também mandava áudio, ele ria, mas também ficou pensativo. A conversa acabou, os nossos diálogos eram sempre muito rápidos, mas semanas ou um mês depois ele retornou, e dessa vez foi do nada, não foi comentando nenhuma postagem minha pelos stories, não. E ele falou: Adalberto, sabe que desde a última vez que a gente se falou eu fiquei muito reflexivo e resolvi que eu não gostei mais daquela peça. Você me fez olhar um outro lado que eu não tava conseguindo ver, muito obrigado. E aí eu brinquei com ele, se tivesse me chamado pra ir com o senhor, durante a peça o senhor já ia entender onde estavam os problemas, porque a cada frase ou atitude machista eu ficava dando cotovelada e cochichando com o meu amigo que foi comigo. Então o senhor não ia nem ter oportunidade de sair gostando dessa peça. E aí isso era fim de abril e ele disse: em junho eu vou ao Rio pra ver o Torto Arado. E aí ele, brincando, disse o seguinte: vamos comigo, porque eu só vou saber se é ruim se você disser. E eu falei: com certeza, mas essa não é ruim, porque grandes amigos meus já foram nas temporadas da Bahia e de São Paulo e todos saíram dela amando. Mas aí eu deixei quieto, né? Imagina se esse homem vai querer ir ao teatro comigo. E no dia seguinte ele já tava me mandando mensagem: Adalberto, já tô vendo aqui hotel, qual que você acha que eu devo ficar? Esse na Zona Sul ou esse no centro? Também tem esse aqui. E eu ajudei ele lá a escolher e falei: doutor, eu só não chamo o senhor pra ficar na minha casa. Primeiro que o senhor tem grana pra ficar no hotel e ter privacidade. E segundo, porque ia ser péssimo pra mim, que eu ia querer fazer de tudo pra agradar um juiz. Eu ia botar sua roupa pra lavar, eu ia querer passar sua roupa, eu ia querer fazer café, almoço, jantar, lanche, ceia. E nada do que eu fizesse eu ia achar suficiente. E quando o senhor fosse embora, eu ia ficar pensando: ele deve ter odiado, nunca mais vai querer falar comigo. Então me poupa desse trabalho. Se um dia o senhor ficar pobre, pode contar com a minha casa pra se
hospedar, mas enquanto você tem grana, é juiz, fica num hotel, não me dá essa dor de cabeça, não. Bom, e a partir daí ele se sentiu mais à vontade comigo e a gente começou a se falar todos os dias, a ponto de eu desabafar questões sérias da minha vida com ele e ele questões sérias da vida dele comigo, tá? Mas ele também me perguntava sobre restaurantes bons pra ir enquanto estivesse aqui. Eu também tava vendo sobre outras peças pra gente ver nos outros dias que ele ia estar na cidade. Ah, porque a essa altura eu já tinha falado, posso ser seu anfitrião aqui? Posso te levar pra cima e pra baixo e tirar uma ondinha que eu sou amigo do juiz auxiliar do Barroso? E quando eu falei esse lance de tirar a ondinha de que sou amigo dele, era pra levantar a autoestima dele mesmo. E, gente, eu adoro fazer isso com pessoas pretas em geral. É muito importante a gente alimentar todo dia a autoestima de uma pessoa preta. Então, sempre que eu vou ao mercado, eu falo com a Caixa que ela é linda. Eu adoro enaltecer essas jovens atrizes pretas e protagonistas. E é engraçado que no que eu fiz isso com ele, de falar da ondinha que era andar com o juiz auxiliar do Barroso, ele me disse o seguinte, que interessante você falar isso, porque a gente luta tanto pra chegar num lugar e quando a gente chega ainda é tanta luta que às vezes a gente se esquece do tamanho das nossas conquistas. E é por isso que eu pago pau mesmo pra pessoas pretas e hoje em dia esse é o principal motivo de eu existir aqui nesse lugar. Eu quero, com o pouco que eu posso fazer, ajudar a aumentar a autoestima dessa galera, porque quando a nossa autoestima tá lá em cima, o céu é o nosso limite. E quanto mais longe a gente chega, mais portas a gente abre para que outras pessoas como nós também possam chegar. Bom, nós íamos ver Torturado no próximo dia 14 de junho, já estava tudo certo. Mas eu, como fui convidado para a estreia, já tinha visto, já tinha amado. No dia eu até postei, ele me mandou uma mensagem imediatamente. Ué, você foi? Não vai mais comigo? E eu falei, fui, adorei, e mesmo que se tivesse odiado, eu voltaria só para ir com o senhor. Eu tava vivendo a expectativa de conhecer esse cara que para mim é um ídolo, uma inspiração de que não existe o impossível pra gente. E aí, no último domingo, eu tô saindo de um show do Jorge Aragão, onde eu tava com um monte de amigo, feliz. Entro no Instagram e vejo uma postagem com uma foto dele no perfil de um outro advogado que eu admiro muito e sigo. Na hora, aquilo já me bateu mal e eu fui ler a legenda morrendo de medo. Tinha aquelas mensagens de muito obrigado pela sua contribuição na luta antirracista, a sua contribuição na luta pelos direitos humanos. Muitos dos nossos avanços se devem ao seu trabalho. E por fim, o que quase me fez cair duro no meio da rua é descanse em paz. Eu não vou mais conhecer pessoalmente o juiz Edinaldo César, nunca mais. E assim, desde então eu passo o dia inteiro dormindo por fuga e sempre que eu durmo eu sonho com alguém me dizendo que todas as mensagens que eu recebi do juiz era de um perfil fake, que ele nunca falou comigo na vida e que esse perfil inventou a morte dele só pra eu saber que o nosso encontro não vai acontecer, mas que ele tá vivo, bem e nem sabe quem eu sou. É um vazio muito louco que eu tô sentindo. Porque quando morre um amigo ou um parente, a gente costuma fazer o quê? Ligar pra alguém em comum pra ficar lembrando de coisas sobre aquela pessoa. Eu não conheço ninguém que tenha uma vivência com ele pra ficar falando dele. Essa funcionária dele que acabou de entrar em contato comigo pra confirmar se eu ainda vou participar do evento que ele tava organizando, só pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 35 minutos no telefone com ela falando sobre ele. A mulher tava trabalhando e eu precisando desabafar, mas ela foi uma linda e me deu o maior acolhimento, sabe? Eu sei que o legado fica, mas a morte dele deixa a gente mais fraco, né? Tanto no sentido de é menos um grande combatente, quanto no de, pô, a gente cresce, chega lá em cima, a hora de ter um certo conforto e morre. Eu sei que não é, mas parece que é tudo em vão, né? Dá uma descrença, uma desesperança, uma falta de perspectiva. Eu que sou mó chorão, quem me acompanha aqui vê que eu me emociono em quase todos os meus vídeos. Desde que eu soube da morte dele, eu não consegui ainda derramar uma lágrima. Eu tô num estado de choque, negação e inconformismo. Eu tô frio, sabe? Parece que eu tô esperando o dia 14 pra ver se é verdade mesmo que ele não vem. Mas eu vou no dia 3 de julho participar do evento que ele tava organizando e que agora se tornou um evento em homenagem a ele. Pra mim vai ser muito mais do que um evento que pensa nos direitos humanos por meio da cultura. Vai ser uma forma de eu me despedir desse cara e sair desse luto solitário.